Habemus Papam. O cardeal Robert Francis Prevost foi escolhido Papa no segundo dia de votação do conclave. O substituto do Papa Francisco é o primeiro estadunidense a ser eleito na história da Igreja Católica. Ele tem 69 anos e, na década de 80, teve uma longa atuação missionária no Peru. Ele é da ordem agostiniana, voltada para o culto da fé e com um olhar mais cuidadoso para os mais pobres. A escolha do nome Leão XIV indica o caminho do seu pontificado. O Papa Leão XIII foi quem primeiro abordou questões de desigualdade e justiça social dentro da Igreja, fazendo críticas diretas ao acúmulo de capital. Prevost foi nomeado cardeal pelo próprio Papa Francisco e, antes de ser Papa, fez críticas abertas a Donald Trump. Prevost criticou os ataques aos imigrantes patrocinados pelo presidente do seu país, o que fez com que defensores do republicano atacassem ele nas redes sociais, horas depois de ter sido anunciado como o novo pontífice. Leão XIV é considerado um moderado e terá o desafio de unir duas linhas distintas da Igreja: os progressistas, que defendem a continuidade da abertura proposta por Francisco, e os conservadores, que desejam um retorno às tradições católicas. Sexta-feira, 9 de maio de 2025. Olá, seja muito bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou a Roberta Garcia e esse é o videocast Em Detalhes. Aqui sempre com um convidado ou uma convidada, nós mergulhamos e analisamos uma temática do nosso dia a dia. Hoje nós estamos ao vivo e eu tenho o enorme prazer de conversar com o Frei Davi, diretamente do estúdio 2CL em Brasília. Olá, muito bom dia, Frei Davi. É um enorme prazer receber você aqui, o senhor aqui no Em Detalhes. Roberta, para nós é uma alegria muito grande estar com você, uma potente repórter e que tem sensibilidade incrível com aquilo que o Papa Francisco tinha e com isso que o Papa Leão XIV tem. Parabéns. Frei Davi, o que o senhor achou da escolha do novo Papa e também do nome de Robert? Papa Leão XIV. Olha só, Roberta, eu chorei de emoção. Por quê? Porque nós conhecemos muito bem quem foi Leão XIII. Eu quero comunicar àqueles desavisados católicos brasileiros que Leão XIII foi um papa que escreveu uma carta aos bispos do Brasil, exigindo, conclamando os bispos do Brasil a ter maior empenho contra a escravidão, pelo fim da escravidão. Então, o nosso irmão, querido Leão XIII, foi aquele que mais amou e mais abraçou essa questão de Jesus Cristo. Sou contra a escravidão. Sou contra a exploração do ser humano pelo ser humano. Queremos igualdade, equilíbrio, paz, justiça, equidade. Pois é, Frei. O novo Papa tem uma trajetória pastoral marcada pela defesa dos pobres. Eu queria entender que leitura o senhor faz desse perfil, já que o modelo tradicional de análise de papados, ele considera 3 eixos principais, além do pastoral, que eu comentei aqui. É importante também o eixo político e o religioso. Exatamente. E esse nosso querido Leão XIV, ele tem, na minha visão, uma maneira mais sublime, mais estratégica, mais leve de ir fundo no Evangelho do que o Papa Francisco. O Papa Francisco, ele pegava com firmeza, mas ao mesmo tempo ele dava um jeitinho de não bater muito de frente. Este, não é que ele venha bater de frente, mas esse quer ver o Evangelho
sendo levado a sério. Então, a nível de sociedade, e acho que Jesus Cristo surgiu no mundo não para a Igreja Católica. Jesus Cristo surgiu no mundo para o mundo. E acho que Papa Francisco e o Papa Leão XIV, ele tem consciência que ele é Papa para ser liderança não da Igreja Católica somente, mas para ser liderança de uma sociedade que abrace o reino de Deus com leveza, seriedade e compromisso. Pois é, e logo no seu primeiro discurso, né, o Papa Leão XIV, ele pediu uma igreja sem medo de se renovar. Isso apontaria para a continuidade da linha de Francisco, ou seja, qual o legado de Francisco que o Papa Leão XIV deve continuar firmemente, hein? Eu tenho certeza que ele vai trabalhar aquilo que é mais assim duro para o mundo moderno, que é a exploração do trabalho. Então hoje, o grande escravo do mundo moderno, escravidão essa que o Papa Leão XIII atacou com firmeza, determinação e limpidez, hoje, infelizmente, não só nós afro-brasileiros e não só nós afrodescendentes do mundo, somos as grandes vítimas do sistema escravocrata de ontem e de hoje. Hoje, o volume da escravidão é muito maior e pega branco, negro, é pobre, é lascado, é do terceiro mundo, está sendo escravizado pela uberização. A uberização do trabalho no mundo talvez vai ser o ponto-chave que o Papa Leão XIV vai pegar de surpresa o mundo. Porque ninguém no mundo, nem o Papa Francisco, botou o dedo na uberização do trabalho. E eu tenho convicção, na minha intuição, eu tenho convicção que o Papa Leão XIV vai colocar o dedo na uberização, que para mim é o maior estrago de toda a humanidade, igual ou pior que a escravidão. A escravidão que nosso povo negro sofreu no Brasil e no mundo inteiro foi cruel, foi destruidora, avassaladora. Mas eu não tenho dúvida, a escravidão da uberização faz estrago igual ou pior do que o que nós sofremos. Sem dúvidas, Frei. É a precarização do trabalho que ainda insiste em acontecer sem um olhar mais atencioso. Agora, o Papa Leão XIV, ele também ressaltou a importância do diálogo interreligioso. Queria lembrar aqui que muitas guerras e mortes acontecem em nome da fé. Como é que a igreja pode fortalecer esse papel de ponte, hein, Frei? Olha só, existem as micro-guerras e as macro-guerras. Eu vou pegar, e aí linkando com o tema religioso, eu vou pegar o exemplo do Brasil. De cada 10 templos profanados ou destruídos no Brasil, 9 são templos de matrizes africanas. E isso, a Igreja Católica Brasileira tem sido omissa. A Igreja Católica Brasileira, desculpe, a Igreja Católica no Brasil, porque a Igreja Católica Brasileira é outra instituição, a Igreja Católica no Brasil tem sido omissa em defender os nossos irmãos de matriz africana. Ora, você pode ser islâmico, você pode ser judeu, você pode ser de qualquer outra religião aqui no Brasil, religiões orientais, religiões ocidentais, você pode ser de qualquer religião. Mas se você é de religião africana, você é massacrado, humilhado e envergonhado. Isso tem que acabar. E para mim, na minha percepção de franciscano e alguém que é um admirador do Papa Leão XIII, já prevejo o Papa Leão XIV nesta linha. Inclusive, volto a dizer, a Educafro já está articulando um grupo de pessoas de alto nível de compromisso com a justiça para elaborar uma carta para o Papa Leão XIV,
mostrando para ele que a carta assinada por Leão XIII em 5 de maio de 1888, exigindo dos bispos brasileiros uma postura corajosa no combate à escravidão, que de lá para cá quase nada andou. Por exemplo, eu não aceito, como cristão, eu não aceito que a Igreja Católica, que é a maior organização do Brasil, donas de colégios de ensino fundamental, ensino médio e ensino superior, nesse conjunto de organizações educacionais do Brasil, na mão da Igreja Católica, de maneira assim quase que ousada, de maneira quase que ofensiva a Jesus Cristo, ao Evangelho de Jesus Cristo, esta Igreja Católica não permitiu que nem 3% dos que ocupam as escolas católicas no ensino fundamental, no ensino médio e no ensino superior, nem 3% são afro-brasileiros. Isso não pode continuar. Nós, afro-brasileiros, somos 55%. E o Papa Leão XIV, com certeza, ele vai ser acionado por nós negros católicos, mas não só nós negros católicos. Vamos fazer um grupo plural de todas as religiões para fazer uma carta ao Papa Leão XIV, dando a ele a atualização. Do tempo do Papa Leão XIII até hoje, quase nada mudou para o bem do povo afro-brasileiro e, com certeza, essa situação não pode continuar. Chegou a um nível insuportável. A matança de jovens negros por Tarcísio, em São Paulo, a matança de jovens negros nos 4 cantos do Brasil, até em governos governados pelo PT, na Bahia. A Bahia foi o estado que mais matou negro nos últimos 10 anos. A Bahia foi o estado que mais matou negro nos últimos 10 anos. E, consequentemente, isso chegará nos ouvidos, na mão e no coração do Papa Leão XIV. Com certeza, Frei, esse genocídio, né, que acontece na Bahia, em São Paulo, no Rio, em Curitiba, ele é um assunto suprapartidário. E certamente a Igreja, como nos ensina, ela trabalha pela caristia, né, compaixão e principalmente no combate a qualquer tipo de diferença e desigualdade social. Senhor, por favor, divida conosco essa carta que vai enviar ao Papa Leão XIV. Divida com a nossa comunidade, viu? Quero muito ler e tenho certeza que todos que estão nos acompanhando terão um enorme prazer também em receber essa carta. Agora, Frei, qual é o papel... Na verdade, Roberto, um detalhe ainda. Desculpe, mas eu vou ser atrevido. Vai. Você não vai ler essa carta. Não pode? Vai ler essa carta. Você vai ajudar a produzir essa carta. Sério, Frei Davi? Exatamente. Estou te convidando para ajudar a produzir essa carta. Estou muito emocionada pelo convite. Muito obrigada mesmo. Agora, Frei, qual é o papel político e diplomático também que ele pode desempenhar nesse contexto global que a gente vive? Vamos lembrar, né, que ele é estadunidense e hoje nos Estados Unidos eles são governados, né, pelo governo de Donald Trump. Ele, inclusive, já se posicionou contra a política de imigração do presidente do seu país. Como é que o senhor vê essa relação? Porque esse encontro do Papa Leão XIV com Donald Trump é muito aguardado, porque a gente entende que as políticas que vêm dos Estados Unidos, elas impactam o mundo todo. Olha só, existe a boa política e existe a má política. Eu tenho plena convicção de que a boa política, ela é uma profunda raiz e um profundo broto e uma grande árvore que vem do Evangelho. É impossível o Evangelho não ser político e é impossível uma boa política não ser evangélica. Então, eu entendo que este Papa, ele vai trafegar, ele vai andar, ele vai circular do espaço dos ritos cristãos para o rito político da sociedade,
com a tremenda leveza e naturalidade, entendendo que são coisas conexas, são coisas de continuidade. Então, ele não vai ter esse dualismo de que aqui é igreja e ali é política, porque esse dualismo é doentio. Jesus Cristo e o nosso querido São Francisco de Assis e o nosso querido Papa Francisco, eles se esforçaram muito para fazer com que essa compreensão fosse límpida. Jesus falou: tive fome e desse de comer. Você tem fome aonde? Dentro da igreja ou na sociedade? Tive sede e desse de beber. Você tem sede aonde? Dentro da igreja ou na sociedade? Estive nu e me vestiste. Você esteve nu aonde? Dentro da igreja ou na sociedade? Estive preso e fosse me visitar. Você esteve preso aonde? Na igreja ou na sociedade? Então, percebem? Então, a questão do límpido evangelho é profundamente a boa política. Eu tenho certeza que Donald Trump não entende disso, do que é boa política e do que é má política. E eu tenho certeza que o nosso querido Leão XIV vai ter a alegria e a pedagogia certa para trabalhar o coração do nosso irmão presidente dos Estados Unidos. Pois é, Frei. Que toque o seu coração, né? O coração de Donald Trump também. Agora, a gente sabe que a Igreja Católica cresceu muito na África e na Ásia. Mas o Papa também assume em um momento em que a Igreja perde muitos fiéis para outras denominações cristãs, aí principalmente falando agora da América Latina. O que poderia ser feito para reverter esse quadro, para que o catolicismo volte a ser e volte a ter relevância, principalmente nas camadas mais vulneráveis, hein, Frei Davi? Veja só, são vários fatores aí. E eu estou muito preocupado com a queda da igreja na Europa, que já está quase lá embaixo. Estou muito preocupado com o ritmo rápido da queda da igreja na América Latina e o fato da igreja estar subindo na África e nos países orientais. Na Ásia? Isso não é na Ásia, né? Nos países asiáticos, desculpe, e isso não é lá tão tranquilo, não, porque grande parte dessa igreja que está se solidificando na África e nos países, meu Deus, nos países da Ásia, asiáticos, é uma igreja mais conservadora. No entanto, precisamos de discutir, porque Jesus Cristo não tinha essa história de conservador e progressista. São Francisco não tinha essa história de conservador e progressista. Então, nós precisamos de fazer momentos de diálogo interno na igreja para a gente vencer esse equívoco, vencermos esse equívoco e, consequentemente, entender e botar o dedo nas feridas. São várias feridas que fazem a igreja cair. A principal ferida, olha só, a Igreja Católica é composta por 24 ritos católicos. Desses 24 ritos, 23 admite o padre casar. E só um não admite o padre casar, que é o rito romano. Os outros 23 ritos admitem, de várias formas diferentes, o casamento do padre. Olha só, eu tenho rodado nesses 40 anos várias expressões religiosas do Brasil e nunca vi nenhuma religião, nenhuma expressão religiosa fazer campanha pedindo a Deus que mande vocações. Não vejo evangélico fazendo isso, não vejo religiões espíritas fazendo isso, não vejo religião judaica fazendo isso, não vejo religião de Maomé fazendo isso, não vejo religiões afro fazendo isso. A única expressão religiosa que faz campanha, reza, 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 para Deus mandar vocação, é a Igreja Católica. Sabe por quê? Porque a igreja não teve a coragem de discutir e permitir diversidade na maneira de viver a afetividade. Aquele padre que se sente chamado para o sacerdócio como casado, que abra o coração para essa possibilidade. Aquele
que sente ser chamado para servir o reino de Deus como celibatário, que abra o coração para essa realidade. Só essa mudança vai fazer a igreja dar um grande salto e vai fazer a igreja se atualizar no mundo. E eu entendo que isso é fundamental. E um detalhe, o Papa Leão XIV, ele é agostiniano. Ora, então o fundador dele foi Santo Agostinho. E Santo Agostinho era uma pessoa que tinha uma tremenda dificuldade de trabalhar a sua sexualidade. Santo Agostinho foi uma pessoa que teve grandes dificuldades para trabalhar a sua sexualidade. Ele, inclusive, teve filho antes de casar. Santo Agostinho teve filho antes de casar. E Santo Agostinho, uma vez descobrindo o vigor dos evangelhos, o vigor de Jesus Cristo, ele então fez muito esforço para fazer uma adaptação. E essa adaptação foi feita e Santo Agostinho, que é o fundador dos agostinianos, que é a linha espiritual que o Papa segue, Santo Agostinho, portanto, foi alguém e é alguém que ensina muito de como discutir a sexualidade nos dias de hoje. Eu tenho certeza que uma coisa é o nosso irmão cardeal Robert. Ele tem algumas posturas que a imprensa está questionando, mas eu tenho certeza que outra coisa é o nosso irmão Leão XIV. Ele está ali com o vigor de uma energia de Deus para ele rever suas posições. E eu tenho certeza que, inspirado em Santo Agostinho, ele vai rever a posição dele com referência à sexualidade. E não tem jeito, precisamos de abrir a igreja para padres casados e mais ainda, e principalmente, precisamos abrir a igreja para o sacerdócio feminino. E para concluir isso, quero lembrar vocês, o fundador dos agostinianos, Santo Agostinho, era uma pessoa africana. Ele era, como eu assim, afrodescendente, e cabelos carapinhados. Portanto, Santo Agostinho é africano, fundador dos agostinianos. Então, o Papa Leão XIII puxou muito a questão afro na sua maneira de evangelizar. E o Papa Leão XIV, eu tenho certeza, vai explodir no seu coração essa dimensão. Tenho certeza disso. Muito bom, Frei Davi. Eu quero tocar num assunto agora um pouco mais dolorido sobre a igreja, que é a questão dos abusos sexuais, que ainda é uma ferida aberta, né, Frei? Ele, inclusive, o Papa Leão XIV, ele já enfrentou este tipo de violência no Peru e também já denunciou no Vaticano outros católicos, outros padres. Há expectativa de que o Papa Leão XIV adote medidas mais duras e transparentes em relação a este assunto que ainda é colocado embaixo do tapete, principalmente pelos setores mais conservadores da igreja? Olha só, eu gostaria de deixar bem evidente um detalhe que é pouco discutido. A igreja católica não está nas nuvens. Essa igreja está solidificada na terra, entre os seres humanos. E somos humanos, como os seres humanos. Então, tudo aquilo que é de bom que há no ser humano, e tudo aquilo que é questionável no ser humano, inclusive sexualidade, é reproduzido também dentro da igreja católica, é reproduzido dentro do candomblé, é reproduzido com os judeus, com os islâmicos, é reproduzido nos evangélicos. Ou seja, a questão da sexualidade é um problema não da igreja, mas é um problema mundial. Foi feita uma pesquisa anos atrás na Alemanha, e de cada 100 crianças e jovens abusados sexualmente, 90% era abusado em famílias. 90% era abusado em famílias. Uhum. Parece que 7% era abusado por espaços de pastores evangélicos e 3% abusados por padres. No entanto, a divulgação total da Alemanha, quase, é em cima dos 3%. E não é em cima dos 7%,
e não é em cima dos 90%. Então eu quero pedir ao mundo que pare com essa hipocrisia. Vamos atacar o problema da sexualidade com maturidade, como Jesus atacou. Jesus foi colocado diante de um grupo de pessoas farisaicas que falou: essa mulher foi pega em adultério. Jesus então criou todo um clima, colocou a mulher na roda e falou: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E um a um foi saindo até ficar Jesus e a mulher sozinhos. E Jesus falou: mulher, eu não te condeno. Vá e não peques mais. Mulher, eu não te condeno. Vá e não peques mais. Portanto, a sexualidade tem que ser trabalhada pelo conjunto da sociedade. Não é a Igreja Católica, não é a Igreja Evangélica, não são as igrejas matrizes africanas, não é o judaísmo, é o conjunto. Inclusive o judaísmo foi o instrumento que mais atrapalhou o moralismo no mundo. Desculpe, meus irmãos judeus, mas a visão moralista de vocês ao longo da história gerou muito prejuízo na sociedade mundial. No momento, eu faço esse apelo ao mundo. Por favor, vamos ter maturidade e vamos discutir o problema da sexualidade no nível dele. Não o problema da Igreja Católica, não o problema dos evangélicos, não o problema das religiões de matriz africana. Até, inclusive, quero dizer a vocês, hein? Quem melhor trabalha o problema da sexualidade no Brasil são as religiões de matriz africana. Veja lá como é que eles pegam jovens e pessoas em geral quebrada porque arrastaram a sua homossexualidade escondendo, e a pessoa tentou suicídio e vai lá na Mãe de Santo, numa Yalorixá ou no Babalorixá, e eles trabalham com muita maestria espiritual, segundo a espiritualidade deles, e recupera as dores e tudo aquilo quebrado no coração dessas pessoas homossexuais que esconderam a sua homossexualidade durante quase toda a vida, tiveram quedas que deixaram a pessoa quase que envergonhada de existir e querer se suicidar, mas que ao encontrar e ao ir para o roncó, ao ir para o espaço de refazimento do ser e do existir dentro do candomblé, ele sai de lá renovado, equilibrado. Lembrando, gente, quem criou a realidade humana foi Deus. E quem criou a realidade do cosmos foi Deus. Se vocês olharem, eu vou fazer propaganda do canal, é um canal que, meu Deus, eu estou meio cansado. O canal Geonet. National Geographic? Não. Isso mesmo. Uhum. Esse canal, pelo menos uma vez por semana, ele passa filmes passa documentários, mostrando a sexualidade dos animais. E mostra leões homossexuais, mostra onça homossexual. Então, gente, será que foi algum homossexual que fez a cabeça da onça e do leão para ser homossexual? Então, por favor, vamos ter maturidade e mais profundidade com esse debate e entender na conjuntura cósmica, porque esse é o caminho. Perfeito. Sem contar que falar em bissexualidade é relembrar séculos, né, Frei? Não é um assunto dos dias de hoje. Isso também é importante a gente trazer aqui para a nossa conversa. Frei Davi, queria terminar com uma pergunta, com uma expectativa do senhor. O senhor vê o Papa Leão XIV, um Papa de transição ou um pontífice capaz de inaugurar uma nova era para a Igreja Católica? Olha só, é uma pergunta delicada, porque os mistérios de Deus são insondáveis. Aqui no Brasil, um padre sacerdote, um padre comboniano, ele foi escolhido bispo
Quando ele foi escolhido bispo, eu chorei de emoção, porque era um dos homens mais lúcidos que existia na Igreja do Brasil. Ele era italiano, mas atuava no Brasil como missionário há muitos anos. E esse homem foi escolhido bispo. Eu falei, esse cara vai chegar a ser papa. Jovem, 45 anos. E esse irmão nosso, na diocese dele, lá no norte do Brasil, saía de bicicleta para ir atender as paróquias da sua diocese imensa. E uma dessas idas de bicicleta, saiu da sua catedral, de bicicleta para ir atender, fazer crismar em uma paróquia, ele foi atropelado por um cavalo e morreu jovem. De modo que o mistério de Deus passa por aí. O meu desejo é que esse irmão meu, Leão XIV, tenha vida longa, seja o Papa de maior longevidade entre todos os papas. É meu desejo, mas eu sei que os mistérios de Deus são insondáveis. Pois é, ele é um papa jovem, com 69 anos. Super jovem. Pois é. Frei Davi, foi um enorme prazer receber o senhor nesta manhã aqui no Em Detalhes. Eu estou muito feliz pelo nosso encontro. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. E olha, quem quiser fazer mais contato conosco, pode mandar uma mensagem para o e-mail @franciscanos.org.br. Boa. Recado dado, Frei Davi. Um ótimo dia para o senhor. Obrigada novamente. Tchau, tchau. E olha, muita gente pediu e estão abertas as matrículas da segunda turma do curso de pós-graduação do ICL em parceria com a FESP-SP. E para o lançamento dessa segunda turma, nós preparamos uma super aula magna para você tirar todas as dúvidas, tirar os detalhes e também conhecer os professores da segunda turma do curso de pós. Quem vai estar com você é o sociólogo Gessé Souza, que é o coordenador do curso. Então não perca essa oportunidade, tá? A aula magna se chama Por que as elites odeiam o povo brasileiro? Lembrando que ela é aberta, online e gratuita e vai acontecer no dia 15 de maio, às 8 horas da noite. Para isso, você precisa garantir a sua vaga. Então corre lá em emdetalhesicl.com.br, emdetalhesicl.com.br. Corra, porque a segunda turma já vai começar. O Em Detalhes de hoje, ao vivo, fica por aqui. Para você que nos acompanha pelo YouTube, agora é hora de CL Mercado e Investimentos com Débora Maganha. Muito obrigada pela sua companhia e a gente se encontra aqui na programação. Tchau, tchau. Sabe aquela história que no Brasil nada funciona porque o povo não presta? Pois é, isso nunca foi verdade. Mas foi o discurso perfeito para que as elites escondessem os seus privilégios e para elas poderem apontar o dedo para quem de fato sempre foi explorado. E no fim das contas, esse discurso disseminado à torto e à direito tem raízes profundas na herança histórica que o nosso país carrega. E na aula inaugural da segunda turma da pós-ICL-FESP, o sociólogo Gessé Souza vai explicar por que essas ideias se tornaram senso comum e como a elite usa esse discurso para manter o país até hoje de joelhos. Por que as elites odeiam o povo brasileiro? No dia 15 de maio, quinta-feira, às 20 horas, uma aula gratuita e aberta para você que quer compreender melhor esse país.